Ok, vamos dar continuidade às atividades no livro de português, agora na página 27. Observe os textos a seguir. Então, vou apresentar 4 gêneros de texto aqui. O texto A é um texto informativo, venenosa e peçonhenta. Então, começa o texto assim. Bem distante do Brasil, em alguns países da Ásia, existe uma espécie de serpente que é, ao mesmo tempo, peçonhenta e venenosa. Você sabe o que é peçonhenta e venenosa? Então, peçonhentos são aqueles animais que possuem alguma estrutura para injetar, para transmitir o veneno. Então, por exemplo, ele pode ter ferrões, dentes ocos, que são as presas, por exemplo, das cobras, né, das serpentes. E animais venenosos são aqueles que produzem veneno. Então, o primeiro texto é um texto informativo. Leia aí o restante do texto. E agora, o texto B é um poema, Pescaria do Curumim. O texto C é um convite. E o texto D é uma receita. Dando continuidade, você já leu textos como esses? Classifique-os quanto ao gênero. Então, eu já até falei. Então, o texto A é um texto informativo, o texto B é um poema e o texto C é um convite e o texto D é uma receita. Então, aqui, na número 2, quais desses textos não são organizados nem em parágrafos, nem em versos, mas em linhas contínuas? Então, no caso, aqui seria o convite e a receita. Dando continuidade. Os textos escritos com parágrafos ou em linhas contínuas podem ser chamados de textos em prosa. Eles não têm versos e não costumam apresentar rimas. Então, leia o que está indicado em cada parte do quadro e escreva a letra correspondente a cada texto conforme sua classificação. Então, por exemplo, quais os textos que você leu acima, o texto A, B, C e D, são textos escritos em prosa, com parágrafos ou em linhas contínuas. Então, aqui você vai colocar as letras. O texto A, C, D, B, quais são? E qual é o texto que é escrito em verso? Hora de organizar o que estudamos. Complete o esquema com exemplos de textos que você conhece. Então, que textos que você conhece que podem ser escritos em prosa? Então, eu posso falar que é uma notícia, uma fábula, uma receita, um convite, textos informativos. E o que pode ser escrito em verso? Pode ser um poema, pode ser a letra de uma música, pode ser quadrinhas, né? Então, aí registre o que você aprendeu. Bom trabalho!